Em fevereiro de 2022, o valor da inflação em Portugal foi de 4,2%. Foi o valor mais alto da última década. Nos Estados Unidos, no mesmo mês, a inflação foi de 7,9%. Também foi um valor recorde dos últimos 40 anos. Tu, quando ouves e lês estas notícias, consegues perceber que são negativas, não é? Afinal, não é bom ter uma inflação assim tão alta, pois isso traduz-se em menos poder de compra para a população. O mesmo dinheiro agora passa a comprar menos coisas. Mas e porquê que isto acontece? O que é que causa estas subidas de inflação, não é? Qual é que é a causa disso? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes da tua vida, que é a economia e como é que ela funciona. Por isso, fica por aí. Costuma-se dizer que uma economia é como uma máquina muito bem oleada, cujos pedaços se repetem de forma quase mecânica. Ao perceberes melhor como é que funciona uma economia, também vais entender melhor o mundo à tua volta. Uma economia nada mais é do que a soma das suas várias transações. E na base dessas transações está sempre um comprador e um vendedor, que trocam bens, serviços ou ativos financeiros. E a toda a hora acontecem transações. Tu, quando vais ao café, tu trocas dinheiro por um copo de café. Quando vais comprar um carro, tu podes ou pagá-lo pronto com dinheiro ou então com recurso a crédito. E a soma do total de gastos com o total de crédito de gastos dá-nos então o total de gastos da população, o que equivale ao seu poder de compra ou ao dinheiro que está a circular na economia. Por outro lado, temos os bens e serviços que o país é capaz de produzir num certo período, o que equivale à sua riqueza real, ao seu PIB, o Produto Interno Bruto. Quando o dinheiro a circular pela população é superior ao que o país consegue produzir, então temos um caso de inflação. O teu dinheiro começa a perder poder de compra, começa a valer menos. Quem é capaz de controlar a inflação de um país, no caso de Portugal e dos países europeus, é o BCE, o Banco Central Europeu. É ele que, através de um conjunto de ferramentas, é capaz de manter a inflação dos países europeus dentro da meta estipulada. Essa meta é definida pelo Conselho do BCE. Ele considera que a estabilidade de preços é assegurada mais eficazmente com um objetivo anual de inflação de 2%. É esse o valor que Portugal se propõe a atingir todos os anos. Num cenário perfeitamente normal, controlado, é relativamente fácil ter inflação bem controlada e previsível. A inflação previsível é muito melhor para a população, pois passa menos dificuldades e também consegue planear melhor o seu futuro. Por exemplo, se estiverem a pensar daqui a 2 anos comprar uma casa ou um carro, então sabem à partida com o que é que conta, o que é que vão ter de pagar e a que taxa de juros. No entanto, estão sempre a acontecer coisas no mundo que impactam com essa estabilização. Recentemente temos a guerra na Ucrânia, tivemos a pandemia de Covid-19, em 2008 tivemos uma grande crise financeira. Por estarem sempre a acontecer esses fatores externos no mundo, fica então difícil de termos a inflação facilmente controlada. E para tentar controlar a inflação, uma das ferramentas que o Banco Central mais usa são as taxas de juros. Em Portugal e na Europa, a taxa de juros de referência é a Euribor. Basicamente ela traduz as taxas de juros que os bancos comerciais fazem entre si na zona euro. E sim, os bancos comerciais também precisam de fazer empréstimos entre si e a razão é do mais simples de compreender, que é porque precisam. E não é a BCE que define o valor da Euribor. No entanto, como os bancos comerciais também se financiam junto do BCE, eles acabam por replicar as taxas de juros que o BCE praticam. Portanto, o BCE tem indiretamente uma grande influência e um grande impacto no valor final da Euribor. Se a política definida pelo BCE for uma política expansionista, ou seja, uma política para dinamizar a economia, então as taxas de juros tendem a baixar. Com as taxas de juros mais baixas, o crédito fica mais barato e mais acessível. É nessas alturas que a população tende a financiar-se mais, a consumir mais e a gastar mais. Com as pessoas a gastarem mais, também as empresas vão faturar mais. Para elas continuarem competitivas, não é? Vão ter de contratar mais pessoas, o que depois vai acabar por diminuir a taxa de desemprego. Ao mesmo tempo, os investidores vão tirando dinheiro dos títulos públicos, pois estão a render a taxas de juros baixas. Assim, preferem colocar o seu dinheiro no setor privado, pois como as empresas privadas estão a crescer mais, não é? Estão a faturar mais, então eles também vão obter melhores retornos aí. Temos como exemplo os certificados de aforro, cujas taxas de juros estão indexadas à Euribor. Portanto, quanto menor for a Euribor, menor será as taxas de juros que os certificados de aforro vão render. Assim, há uma maior tendência de migrar o dinheiro que os investidores têm de lá para a bolsa de valores ou mesmo para criar negócios próprios. Além disso, como muitas empresas têm as suas dívidas de longo prazo indexadas a taxas de juros variáveis,
Se as taxas de juros baixam, então elas passam a dever menos dinheiro a longo prazo. Portanto, com menos juros de dívida para pagar, com mais faturação, então as empresas passam a valer mais e os seus preços das ações sobem. E tudo isto apenas por as taxas de juros baixarem. Agora, em tempos de instabilidade, de crise, em que a inflação aumenta, pois existe mais dinheiro a circular do que a quantidade de bens e riqueza que o país consegue gerar, então as taxas de juros têm que aumentar. Dessa forma, o Banco Central assume uma política contracionista. Com taxas de juros mais altas, mais caro fica o crédito, o que vai acabar por arrefecer a economia. E isto porque já não vai ser tão possível pensar em comprar um carro, ou uma casa, ou uma viagem a crédito, pois os empréstimos vão ficar mais caros, não é? Mais se vai ter de pagar de juros. Como há menos consumo, menos as empresas vendem e mais pessoas vão ter de despedir para continuarem sustentáveis, o que vai fazer aumentar a taxa de desemprego. Com taxas de juros mais altas, as empresas vendem menos e também a sua dívida de longo prazo aumenta. Assim elas passam a valer menos, o seu valor de mercado fica menor. Portanto, assim os investidores começam a transferir, a migrar o seu dinheiro da Bolsa de Valores para os títulos públicos, como os certificados de aforro, porque estão com taxas de juros mais altas e também são mais seguros. Com o Estado a ter mais dinheiro em mãos por haver mais investimento nos seus títulos públicos, ele agora pode distribuir em estímulos esse dinheiro para empreendedores ou para empresas, para então tentar estimular a produção de riqueza no país. Esta política contracionista, ela acaba por arrefecer a economia e a circulação de dinheiro para tentar diminuir a inflação. Este ciclo e estas medidas acaba por se repetir vezes sem fim. Nos tempos em que nós estamos a viver, causados pela pandemia e também agora pela guerra na Ucrânia, a economia tem arrefecido muito, pois recursos como o petróleo, como o trigo, como o gás natural estão mais caros. Como eles estão mais caros, então isso vai afetar muito a produção de riqueza dos países. Basta pensar que como o preço do petróleo tem subido muito, isso tem-se refletido no preço dos combustíveis que estão a preços absurdos. Isso acaba por afetar bastante a sustentabilidade das empresas, sobretudo aquelas que têm de fazer distribuição e logística, não é? Também nós, se quisermos, por exemplo, para quem é do Norte ou do Centro, ir de férias para o Algarve, acaba por ficar muito mais caro, pois o preço dos combustíveis para nós nos deslocarmos fica muito mais caro. Também no caso das padarias e dos restaurantes, como o preço do trigo está mais caro, também para eles fica a produção mais caro e também se vai afetar o preço para o consumidor final. E tantos outros exemplos. Por isso, neste caso, a inflação vai aumentar, claro, e também as taxas de juros vão acabar por subir. Como vês, a economia comporta-se como uma máquina muito bem oleada. Infelizmente, este tipo de assuntos não é dado a sua devida atenção nas escolas e depois muitas pessoas não conseguem compreender o que se passa à sua volta nem ligar umas coisas com as outras. Comenta aí em baixo se agora, depois do vídeo, ele te ajudou a perceber melhor como funciona a economia e não te esqueças de subscrever o canal. Um grande abraço, vemo-nos no próximo vídeo.